Marcos, capítulo 14, de 32 a 42, diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Amados, nós, não todos nós, mas muitos de nós, fica postergando, deixando para depois a decisão de servir a Jesus. Eu mesmo, durante um tempo da minha vida, fiz isso. Eu já sabia que eu iria querer caminhar com Jesus, eu já tinha certeza de que este é o melhor caminho, já tinha certeza de que um dia isso seria realidade na minha vida, mas eu ficava adiando. E a gente faz isso, deixa para depois. E eu cresci dentro de igreja, pode-se dizer, e eu sempre ouvi o pastor pregar e dizer assim: olha, você pode morrer essa noite. E aquilo sempre me incomodou, porque parecia meio que um agouro, né? Você vai morrer essa noite, né? E eu ficava pensando assim: gente, para que o pastor falar uma coisa dessa, ficar aí ameaçando a gente? E aí eu ficava adiando, porque aquilo não me convencia, o fato de que eu poderia morrer aquela noite. Até que, graças a Deus, um dia eu tomei essa decisão e parei de adiar isso. Talvez você que esteja me ouvindo esteja adiando alguma coisa nos propósitos de Deus para a sua vida. Você pode estar adiando realmente receber a Jesus e começar a efetivamente caminhar com Ele. Pode ser que você esteja adiando isso. Pode ser que você esteja adiando abraçar alguma obra, alguma coisa que Deus tem tocado seu coração para que você faça, para que você realize algum ministério, algo que você tem adiado e deixado para depois, porque você tem muitos afazeres, porque você tem muitas coisas para fazer. E nós vamos ver nessa noite que adiar servir ao Senhor pode não ter volta. Não estou dizendo que você vai morrer essa noite, mas pode ser que o que Deus tem para você não consiga mais fazer depois, porque deixou passar o tempo. Adiar não é uma boa coisa, em nada na vida. Adiar é bom.
É bom a gente fazer as coisas no tempo certo de as coisas serem feitas. E se Deus está incomodando você, se o Espírito de Deus está falando ao seu coração, não adie mais. Tome essa decisão e faça e cumpra a missão, o propósito que Deus tem para você. Então vamos ao texto, porque você vai ver exatamente que os discípulos, eles tinham a oportunidade de orar com Jesus e perderam essa oportunidade. E eu já vou dar um spoiler aqui, adiantar para os irmãos, que é o seguinte: eles nunca mais vão poder orar com Jesus em vida. Essa oportunidade foi dada aqui, eles perderam essa oportunidade e eles não tiveram outra. Jesus chamou 3 vezes, vigia, ora, mas eles estavam cansados. Eu fico até imaginando assim, os dias não estavam sendo fáceis, eles estavam em plena Páscoa, aquela movimentação, Jesus lá no templo, derrubando tudo, quebrando tudo, e eles ali naquela situação e vendo as pessoas chegando para Jesus, o Senhor isso, o Senhor aquilo, e Jesus respondia um, respondia outro, e eles naquilo tudo, e sentaram, Jesus, olha que pedras, que maravilha, Jesus, olha, esse templo vai ser derrubado, e a cabeça a mil tentando entender aquilo tudo. E aí quando vai chegando a noite, Jesus chama para orar. Poxa, parece até brincadeira, porque como que Jesus vai chamar os homens para orar à noite? Depois desses dias extenuantes. E aí eles dormem. Perdem a oportunidade de orar com Jesus pela última vez. Verso 32. Foram a um lugar chamado Getsemane. Essa palavra Getsemane significa lagar do azeite. O lagar é um tanque onde você coloca as azeitonas e elas são pisoteadas ou prensadas, vamos dizer assim. E aí em alguns comentários, bíblias anotadas, você pode encontrar também a prensa do azeite. É o lugar onde o azeite é prensado. E você sabe que o azeite, eu já preguei até uma mensagem só sobre isso aqui, sobre esse nome do Getsemane. Você sabe que o azeite, para ele ser produzido, a azeitona tem que ser esmagada, tem que ser pressionada. E é exatamente a pressão da azeitona que produz o azeite. Então, a gente só tira o melhor da azeitona se ela for prensada. Então, o melhor de nós é tirado mesmo na prensa, e por isso que algumas situações a gente tem que passar mesmo, para que o melhor de nós seja tirado. Então, Jesus vai até esse lugar chamado Getsemane. Era um horto, era um lugar bonito, era um jardim, né? Muito bonito, e Jesus vai a esse lugar e diz aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. É digno de nota que aqui os discípulos são apenas 11, porque o 12º discípulo, o Judas, ele vai aparecer só mais tarde. A partir do verso 43 ele vai aparecer. Então ele não está aqui com Jesus, aqui são os 11. Então Jesus reúne os seus 11 discípulos, vai até o Getsemane e diz: olha, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Jesus chamou esses para orar? Não, Jesus disse: fica sentadinho aqui que eu vou orar. E aí ele continua, 33, tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Então, ele deixou os 8 sentados, já no Getsemane, e saiu com os outros 3. Deixou 8 aqui, saiu com os outros 3. Esses 3, não foi por acaso que Jesus os escolheu. Esses 3 eram mais próximos de Jesus do que os outros 8, em
mais de uma ocasião, além dessa, Jesus interage com esses três de maneira mais próxima. Existia o grupo dos discípulos e existia dentro do grupo de discípulos 3 discípulos que eram mais próximos a Jesus, e dentre esses 3 ainda tinha um que era ainda mais próximo. Então Jesus pega esses 3 discípulos e vai mais adiante. E aí, quando Jesus para mais adiante, Jesus começa a ficar transtornado. Olha o texto como diz: começou a ter pavor e angustiar-se. Irmãos, sinceramente, isso aqui não se parece nada com Jesus. A gente vem, caminhando no livro de Marcos e a gente vê Jesus como super. A gente vê Jesus como extraordinário. Jesus, o poderoso Deus. Jesus que cura, Jesus que expulsa demônios, Jesus que manda o vento se calar, Jesus que comanda a natureza. Jesus amarela. É isso que quer dizer. Começou a ter pavor e angustiar-se. Eu já estava com essa mensagem no coração quando eu estava aqui cantando Quebrantado e estava olhando as cenas que vão passando, e ele tinha mesmo razão para ter pavor e angustiar-se, porque o sofrimento a que ele seria submetido era tremendo. Há pouco tempo, coisa de menos de um ano atrás, uma coisa me apavorou, me angustiou, quando eu fiquei pensando nas pessoas entubadas sem kit de intubação, sem aquela medicação para anestesiar a pessoa e fazer a intubação. E fiquei imaginando uma pessoa entubada, acordada, com aquela ânsia. Fiquei imaginando aquilo e aquilo me apavorou. Pois eu quero dizer para você que o sofrimento ao qual Jesus foi submetido é maior do que esse. Nenhum sofrimento que qualquer homem tenha suportado, tenha passado, ou que possa vir a passar, qualquer método de tortura que já tenha sido criado, ou que possa vir a ser criado, não vai ser mais sofrido do que o que Jesus tinha pela frente. E aí, verso 34, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus pediu para eles orarem. Aqui? Ainda não. Jesus diz: fica aqui. Mas Jesus disse o quê? Vigiar. Vigiar é o quê, irmãos? É ficar atento. Vigiar é estar alerta. É o contrário de dormir. Embora a gente saiba que tem vigia noturno que dorme, né? Mas vigiar é o contrário de dormir. E Jesus disse: vigia. Verso 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Então, Jesus deixa os 3 e vai um pouco adiante e começa a orar. Quem estava ali? Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. Quem escreveu esse evangelho? Marcos. E quem ditou para Marcos escrever? Eu já falei isso para os irmãos.
foi Pedro. Porque Marcos era mais novo. Marcos vai aparecer fortemente na cena mais na frente, lá no ministério de Paulo. Mas aqui Marcos ainda era bem novinho. Ele não estava ali. Mas Pedro estava. E o que vai ser contado para nós da ótica de Pedro, que era testemunha ocular, que estava presente ali. Daí eu tiro que como Pedro não esteve novamente com Jesus, depois disso aqui, Jesus vai ser preso, vai para o julgamento, Pedro de longe vai ver, como nós vimos semana passada, vai negar aquilo tudo, e dali eles vão levar Jesus para crucificar, e Pedro não vai voltar a ver Jesus em vida. Então, se isso aqui está sendo contado para nós, Pedro estava vendo Jesus chorando. Por que eu estou falando isso? Porque esses 3 homens conseguiram dormir vendo o sofrimento que Jesus estava passando. Eles estavam ali, e Jesus deixou os 8. Quando chega só os 3, Jesus começa a se transtornar. Jesus começa a se angustiar, e isso é visível, a angústia, o sofrimento psicológico que Jesus estava passando naquele momento. E eles veem Jesus deixá-los aqui de vigia, e ele vai um pouquinho na frente. O texto diz, olha, e tendo ido um pouco mais adiante, ele não foi para muito longe que não dava para ver, ele foi um pouquinho ali para frente, e ele começou a orar sozinho, da maneira como nós estamos vendo, e eles conseguiram, irmãos, dormir vendo o tamanho do sofrimento que Jesus tinha. Jesus não dorme olhando para o nosso sofrimento. Jesus não dorme, eis que não dormitará, nem tosquenejará aquele que te guarda. Jesus não dorme olhando para o seu sofrimento. Mas nós dormimos olhando para o sofrimento dele. Nós deixamos para depois o que ele fala ao nosso coração. Verso 36. E disse, Abba, Pai. Abba significa exatamente pai. Então é pai, né? Abba é a palavra que os hebreus usam, as crianças hebreias principalmente usam para falar com o pai. E depois, quando cresce, muda de falar. Aliás, eu acho interessante porque cada família tem um jeito de o filho falar com o pai. Tem um jeito mais íntimo de o filho falar com o pai. Na minha família, a gente, quando se refere a papai, a gente fala papai. Mas eu conheço famílias que falam painho, né? Eu conheço famílias que falam meu pai, né? Os meus primos lá de Madalena, eles falam meu pai. E tem família que fala pai, mas é um jeito diferente de falar o pai quando é o pai dele. Não sei como que é na sua família, mas é isso aqui que Jesus está usando. É aquele jeito de você falar do seu pai, não é você falar de um outro pai. É você falar com o seu pai, a criança que fala papai, paizinho, painho, né? E Jesus então se refere assim a Deus, e ele diz, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Olha, irmãos, tenta se colocar no lugar de Deus ouvindo isso aqui. O seu filho amado, em quem você tem prazer, que foi obediente em tudo, chega para você e diz, papai, eu sei que o Senhor pode, me tira dessa.
E a obediência é tanta, que ele diz assim: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. O que você faria, irmão? Imagina o amor de Deus por Jesus nessa hora pulsando. Mas imagina também o amor de Deus por mim, por você, pulsando. Decisão difícil, mas decisão que ele já havia tomado desde a eternidade. A decisão de salvar você. E eu acho incrível que Deus não responde. Leio esse texto e eu fico esperando vir uma pomba do céu e dizer um negócio assim: meu filho, aguenta firme, vai dar tudo certo. Ele não responde. Talvez a maior dor que Jesus tenha passado nesse sofrimento todo tenha sido a dor do sentimento de afastamento do Pai. Essa não resposta. Ele chega na cruz e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus vai se sentir só aqui. Sozinho Deus não respondeu. E sozinho seus discípulos, os mais próximos, estavam dormindo, vendo o seu sofrimento. 37. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Verso 38. Vigiai e orai. Agora Jesus pede para eles orarem. Nesse momento aqui, a oportunidade que eles têm de orar. Nesse momento aqui, a oportunidade de eles dizerem assim: Senhor, fica à vontade, ora aqui, ora ali, ora onde o Senhor quiser, mas nós vamos entrar em oração aqui. Mas o amor de Jesus por nós, ele é tão grande que Jesus nem pede para eles orarem por ele. Jesus pede para eles orarem por eles mesmos. Olha só o que Jesus diz, olha: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não se abalem a ponto de perderem a fé, com tudo que vocês vão ver acontecer comigo. Ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. Vigiem, orem por isso. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, vocês vão querer realmente fazer o que vocês disseram, mas vocês não vão conseguir. Lembrando que no momento anterior, semana passada a gente viu, que Pedro falou assim: não, eu estou disposto a ir até a morte pelo Senhor. Realmente ele queria isso. Realmente era a intenção dele essa. E o texto da semana passada termina dizendo: e da mesma maneira diziam todos também. Então aqueles 3 que estavam ali, os outros 8 que ficaram lá, todos eles falaram: nosso Senhor, nós estamos dispostos a morrer contigo. E eles realmente morreriam por Jesus, anos mais tarde, todos eles. Assim como nós vivemos por Jesus e morreremos por Jesus. Amém? Amém. Amém. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, ou seja, vocês querem, é verdade, mas a carne é fraca.
Verso 39. E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. Quais as mesmas palavras? As mesmas do verso 36. Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim esse cálice, e não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Não sabiam o que responder. Eles estavam constrangidos, mas eles não estavam conseguindo. O cansaço foi maior do que o cuidado com Jesus. E cansaço é mesmo desculpa para muita coisa. Cansaço é mesmo desculpa para a gente deixar de fazer muita coisa que precisa ser feita. E eles tinham essa desculpa, como nós falamos. Realmente, eu não estou aqui dizendo assim que eles não estavam cansados e que eles... Não. Às vezes eu estou aqui pregando e estou vendo os irmãos aí fazendo aquela luta, né? Está cansado às vezes. O dia de domingo às vezes foi pesado. Jogou aquela bola tarde. Aí não, né? Mas eu vejo a luta dos irmãos. Eu consigo perceber daqui a luta dos irmãos para segurar. E às vezes eu dou uma acelerada para ajudar o irmão, para poder o irmão aguentar o tranco. Então, aqueles homens estavam cansados, é verdade. Mas eles podiam vencer esse cansaço, porque se fosse eles que estivessem angustiados daquela maneira, eles poderiam estar cansados o quanto fosse, não dormiriam. Quando você está preocupado com as suas coisas, você perde o sono. E por que você não perde o sono preocupado, cuidando das coisas de Deus? E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Dormiram a primeira vez, dormiram a segunda vez, ele pediu para orar, eles dormiram assim mesmo. Aí Jesus diz: basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Acabou o tempo de orar. De agora para frente não tem mais oração. De agora para frente é Jesus preso, Jesus julgado pelo Sinédrio, Jesus julgado por Pilatos, Jesus carregando cruz, Jesus açoitado, Jesus crucificado, coroa de espinhos, tudo mais. Não mais oração. Por um lado, a gente olha para a ação de Jesus e pensa assim, mesmo sozinho, ele não abandonou a sua missão, porque isso também é um exemplo para nós. Às vezes a gente olha para a nossa missão e diz assim, poxa, ninguém está nem aí. Então por que eu vou ficar me gastando se as pessoas não estão nem aí? Meu irmão, você vai ficar se gastando, mesmo se as pessoas não estão nem aí, porque Jesus está dizendo o que é para você fazer. Então você que é líder de jovens, de adolescente, criança, de embaixador, de mensageira, você que é líder de louvor, você que é líder de escola dominical, você é líder. Às vezes dá essa sensação. Nem os discípulos, nem aqueles 8 lá,
Imagina os 8 que ficaram sentados. Esses ainda dormiram, deve ter roncado. Aqueles 8 lá devem estar tudo dormindo. Esses 3 aqui que eu trouxe, que são os mais próximos de mim, estão dormindo. E eu já pedi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Estão dormindo. Imagine aquele Ascencio lá. Quanto que ele vai dormir sem nem ligar para o que eu estou fazendo por ele. Mas ele continuou. Aliás, uma vez teve um irmão, ele já é pastor hoje, foi minha ovelha. E ele uma vez ele falou para mim assim, pastor Ascencio, o irmão é uma pessoa que pode pregar para 3 pessoas, ou para 300, ou para 3.000, o irmão vai pregar do mesmo jeito. Porque o irmão fala com amor, com uma alegria, com uma satisfação de pregar a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque depois Jesus vai chamar Pedro e vai perguntar: o que é Pedro? Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Nós fazemos a obra de Deus porque amamos a Deus e não porque as pessoas nos dão, nos elogiam, ou porque as pessoas nos dão reconhecimento. Não. A gente faz a obra de Deus porque cumpre a missão que Deus nos dá, os propósitos dele para a nossa vida, porque nós o amamos. É o seu amor a Deus. Irmãos, não realize o seu ministério por mim. Realize o seu ministério por Deus. Foi isso que Jesus fez. Ele não realizou o ministério dele por Pedro, por João, por Tiago, Zebedeu, por qualquer um do outro. Mas ele realizou o ministério dele por Deus, porque ele ama a Deus. Mesmo sozinho, abandonado, ele vai seguir a sua missão até o fim. Agora, irmãos, eu quero que você pense sobre como você está com Deus. Porque cuidado atrasado é o mesmo que falta de cuidado. Quando o filho da gente fica doente, a gente não olha para ele e diz assim: eu estou com muito sono agora e vou cuidar de você amanhã. Bom, pode ser que exista pai que faz isso, mas eu não espero que você faça isso. Porque esse cuidado depois pode ser ineficaz e pode não ter oportunidade de fazer depois. Então, o que você tiver que fazer, faça agora. Cuidado tardio é descuido. Jesus precisava do apoio. Porque, irmãos, tanto que Jesus nem pede. Primeiro Jesus pediu vigia, depois Jesus pediu vigia, depois que Jesus falou assim: vigia e ora por vocês. Porque o que Jesus precisava deles não era da oração deles. O que Jesus precisava deles era do apoio deles, era do cuidado deles. Eu fico imaginando que Jesus ali na frente, ajoelhado, a palavra diz que Jesus chorou sangue. Jesus ali prostrado, a posição de humilhação de Jesus, prostrados na terra, prostrado ali, orando: Pai, tem misericórdia. E os discípulos dormindo, irmãos.
nem para ir lá botar uma mão no ombro, nem para mandar uma mensagem de WhatsApp, que fosse, nem para mandar um grito, Senhor, está tudo bem por aí? Nada. Deixar para depois. Amanhã vamos dormir um pouco, aí depois a gente ajuda. Amado, Jesus está falando ao seu coração agora. O que quer que você tenha que fazer, faça agora. Não deixe para depois. Mesmo que você não morra essa noite, eu espero que não. Mas pode ser que a oportunidade de fazer o que Ele está dizendo para você passe. E que você não tenha uma nova oportunidade. Esses discípulos depois viram Jesus na cruz. E eu fico imaginando como eles se entristeceram por não terem feito o que podiam ter feito. Não ter dado o apoio e o carinho a Jesus naquele momento. Feche os seus olhos e fale sobre isso com Deus e diga para Ele: Senhor, o Senhor realmente falou ao meu coração e eu sei o que o Senhor quer que eu faça. Eu decido agora que eu vou fazer exatamente o que o Senhor está me dizendo. Que eu vou fazer mudanças na minha vida. Que eu vou vencer esse adiamento. Que eu vou parar de deixar as coisas para depois. E que eu vou cuidar das coisas que precisam ser cuidadas na hora que precisa ser feito. Então, logo eu possa fazer, eu vou fazer. Me dá forças, me dá ânimo, porque eu quero viver o teu propósito. Se você tomou essa decisão ao lado de Jesus, levante a sua mão que eu quero orar, agradecendo a Deus pela sua vida. Alguém aqui nessa noite tomou a decisão de colocar algum propósito de Deus sobre a sua vida para realizar? Deus abençoe. Mais alguém tomou essa decisão? A decisão de fazer, de realizar os propósitos de Deus com a sua vida? Deus abençoe. Mais alguém? Eu quero orar também pela sua vida. Deus falou ao seu coração, eu sei disso. O que é que você está adiando? Entregou a Jesus? Disse: Senhor, eu não vou mais adiar, eu vou me colocar à tua disposição. Levante bem alto a sua mão onde você está. Eu quero também orar pela sua vida. Mais alguém? Esse é o seu momento maravilhoso, momento de tomada de decisão ao lado de Jesus. Há mais alguém? Levante sua mão bem alto para eu orar pela sua vida. Pai querido, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esta palavra, esta mensagem tão importante para as nossas vidas. Ó Deus querido, muito obrigado pelas decisões que foram tomadas aqui. Quero colocar em tuas mãos essas duas vidas preciosas. Ó Deus, que o Senhor possa dar força, que elas possam colocar em prática aquilo que o Senhor despertou em seus corações. E também, ó Deus, se alguém mais tomou decisão nesse sentido, que o Senhor possa também abençoar. Agora,
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre este rebanho, sobre todo o povo de Deus, desde agora e eternamente. Amém. Deus te abençoe. Parabéns aos irmãos que tomaram suas decisões.